Um homem de Deus e aquele que ataca a Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, foi pregado a mortos, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então, isso não pode ser para anjo, né? Esses mortos aqui não são anjos. Então, é esse texto aqui que ele está dizendo que são os anjos. Você vê que a incoerência aí é total. Total. Porque não tem como. Os anjos nunca foram julgados por homem nenhum. Porque a história bíblica mostra que o anjo ele é superior aos homens, né? Quando Cristo foi colocado como homem, foi dito que ele foi posto por um momento menor que os anjos. Por quê? Porque ele se colocou na condição de homem. Todo teólogo sabe que um homem ele é menor que o anjo. Menor. Porque o anjo ele não está sujeito às leis dessa vida. Não tem essa história de anjo conceber paixão e cair de paixão por mulher. Eu acho isso aí é uma coisa assim fora do normal mesmo, sabe? Então esse texto aqui jamais ele poderá ser dirigido a anjos, né? Anjos que estavam presos. Esses mortos aqui são todos os mortos na história do mundo, inclusive até os que morreram no dilúvio, que é o que Pedro vai falar aqui Aqui deixa eu ver aqui, vamos olhar o que o outro texto que o Dr. Shed falou aí. 1 Pedro 3, 18, 19. 3, 18, 19 e 20, pronto. 1 Pedro é o capítulo 3. Aqui ele vai fazer uma referência sobre os mortos a quem foi pregado o evangelho. Que o Dr. Shed está dizendo aí, ele e os outros, né? Que são anjos. Então, 1 Pedro 3, vamos lá. Vou ler aqui o texto. 19. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Deixa eu ler aqui todo aqui. 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pronto. Ele, Jesus, foi quem pregou aos espíritos em prisão. Quem era que estava em prisão? Né? Eles estão dizendo que é os anjos. Os anjos, tem os anjos em prisão, mas não são esses. Olha, por quê? No qual 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Também? Então alguém já tinha pregado para esses espíritos em prisão. Quem era? Quem foi que pregou para um povo que foi julgado e condenado por Deus? O povo do dilúvio. Também. Então Jesus diz aqui, ó. Pedro diz assim, o no qual também, ou seja, alguém tinha ido antes e pregado. Noé pregou 120 anos antes do dilúvio, para aquele povo se arrepender enquanto construía a arca. E o texto aqui está falando é isso, né? Foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Pronto. São aquele povo que estava nos dias de Noé. Deus esperava pacientemente, enquanto Noé construía a arca e pregava o evangelho. Que é uma tipologia do que acontece hoje. Nós estamos pregando para o mundo não aceita, e enquanto isso a arca está sendo construída. Certo? Essa arca é a preparação de Jesus Cristo para a vinda, para
buscar a sua igreja e julgar o mundo pelos seus crimes. Então, aqui é uma tipologia do que nós estamos vivendo. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão rejeitando e aqueles que estão aceitando estão indo para a arca, né? Que é a igreja invisível de Cristo. Invisível, não é a igreja visível não é a fulano nem a beltrano não. Eles estão indo para a arca, que é uma igreja invisível de Cristo. Então, também foi e pregou. Então, se disser que isso aqui foi para anjo, também como? Quem foi que pregou o evangelho para anjo? Alguém na face da terra pregou o evangelho para anjo? Vamos botar isso na Bíblia também. Então, esse texto aqui, nadinha de anjo. Não tem nada a ver com anjo aqui. São os que foram julgados no período antediluviano. Né? Então Deus aqui, Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então Deus esperava pacientemente pelo quê? Pelo arrependimento daquelas pessoas. Estava esperando pacientemente 120 anos. Noé pregando, olha, vai vir um dilúvio, Deus vai acabar, vocês se arrependam. 120 anos Noé pregou. Então, esses espíritos que Jesus Cristo foi pregar em prisão, eram esse povo que estava em prisão. Que, como eles foram julgados, né, por Deus, foram para a prisão. Jesus foi lá e pregou para eles. Daí para frente se medita o que quiser, mas Jesus foi lá pregar para eles. Eu acredito que Deus tem o seu propósito de fazer tal ação. Então, também pregou aos espíritos em prisão. Também, essa palavra também eles não enxergaram, porque a mente tá tão assim, com a cara voltada para uma ideia de que anjos tiveram relações sexuais com mulher, que não enxerga as coisas. É por isso que Deus diz que apanha o astuto na sua própria astúcia. Então, esse texto não vai dar, Judas não vai dar certo, e a outra passagem de Pedro que nós vimos também não dá certo. Então, os versículos que ele falou aí, de modo nenhum batiza uma relação sexual de anjo com mulheres. E agora nós vamos ver o tiro de misericórdia, né? Quem é que dá o tiro de misericórdia? É o Filho de Deus. Jesus, ele sabia todas as doutrinas diabólicas que iam vir para entrar dentro do Evangelho. E por essa razão ele criou textos, palavras, ensinamentos que vão aparecer na Bíblia, que vão derrubar tudo que é de heresia no mundo. E por que tem que derrubar? Porque vão trazendo para colocar na Bíblia, para enganar o povo de Deus. E Deus, ele mostra ao seu povo o caminho certo, mas mostra aquele que quer ir pelo caminho certo. Não aquele que está buscando heresia para ensinar mitologia grega dentro da igreja. Então, nós vamos ler agora aqui Mateus 22, que é o tiro de misericórdia, porque aí, a partir daqui, aí pronto, se você continuar acreditando, meu irmão, pega o livro de Enoque, que é o livro que eles se apoiam. O livro de Enoque não precisa da Bíblia. Ele lá fala um monte de aberrações a respeito de mulheres ter tido relações sexuais com anjos. Anjos ter ido atrás das mulheres, apaixonado pelas mulheres. Rapaz, e isso sem estar caído, viu? Ou seja, o anjo estava tomado de pecado, né? Porque isso é pecado. Quando o homem, ele só concebe desejo maligno, mesmo que ele não faça, mas a concepção do desejo maligno vem do gene do mal que foi colocado em Adão lá no paraíso, aí passou para todos os homens. Então, mesmo o homem de Deus,
ele está com gene chamado de pecado original. Isso não tem no anjo. Que assim eu teria que dizer que o anjo também está com o gene do mal. E aí nós vamos dizer que os anjos no céu estão com o gene do mal. E aí você vai destruindo completamente o evangelho a partir do ensinamento como esse. Mateus 22, versículo 23. Vamos ler aqui essa história de Cristo. Cristo vai ensinar aqui a sexualidade dos anjos. Né? Jesus sabia tanto, né, que eles iam inventar isso, que colocou aqui o ponto final. Rapaz, segue isso aí quem quiser. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Saduceus era uma religião que tinha nos dias de Cristo e eles não acreditavam que existia ressurreição. Eles pregavam lá um ensinamento para o povo, mas era só se via para vivo. Morto, não morreu, acabou. Então era uma religiãozinha michuruca mesmo. Né? Mestre, perguntou lá um saduceu, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Isso era uma lei na lei de Moisés, né? O irmão tinha que tomar mulher. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Né? Aqui Deus abordou 2 assuntos, porque Jesus Cristo sabia que os fariseus ensinavam que não havia ressurreição. Aí ele disse, vocês leem a lei de Moisés, mas não prestam atenção, né, no que ele diz. Porque na lei de Moisés tem dizendo que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Para que ele vai ser Deus de mortos? Que Deus é esse cujo o povo a quem ele é Deus está tudo morto? Para que Deus então? Então Jesus passou isso aí na cara dele, mas o nosso assunto é outro. É o caso da mulher. A sexualidade dos anjos. Então, Senhor, a mulher foi casada com 7 irmãos. Na ressurreição, de quem ela é esposa? Aí Jesus disse, na ressurreição, ela nem mulher é, ela é anjo. Então não vai ser esposa de ninguém, porque lá no céu não existe o anjo nem a anja. É só anjo. Não existe sexo masculino nem sexo feminino, porque não há razão para isso. Pronto. Aí é o tiro de misericórdia. Acabou. Acabou. Mas segue quem é filho de Deus, quem respeita as Escrituras e quem respeita a palavra do Messias. Eu entrei num debate na internet com um teólogo e ele disse o seguinte, não, Jesus disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento, mas é porque eles não querem. Né? Jesus não falou nada disso aqui. Ele está acrescentando palavras na boca de Jesus. Né? Não, o anjo não se casa, não se dá em casamento, mas é porque ele não quer. Então, se o anjo quisesse lá, ele poderia arrumar lá uma anja e casasse, né? Ela está cheia de anja no céu. Paz, esse povo sai das casas, dos cursos de teologia, com a cabeça... Eu conheço um cara que ele passou 6 meses no curso de teologia. O homem saiu completamente desviado. Agora, eu não atribuo isso ao curso de teologia, não. Eu atribuo isso à comunhão que o indivíduo tem com Deus.
né? Porque o mundo está diante da minha frente cheio de aberrações. E eu não vou seguir o mundo. O mundo é um ensino para mim, né? As pessoas dizem que Deus não existe, que Jesus é mentiroso, que isso e aquilo. Você vê tudo isso na internet, aí fora, ouve pessoalmente. Filósofos, historiadores, ateus de toda natureza falam essas coisas. Crentes dentro da igreja falam isso. Eu, graças ao meu bom Deus, estou aqui. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que foi feito em algumas bíblias. Você imagina que o Dr. Shedd é um tradutor. Ele faz parte de equipes que faz a tradução da Bíblia. E imagine ele fazendo a tradução do texto de Sodoma, o texto aqui de Judas, versículo 7, traduzindo do grego para português. Então, eu peguei o texto da Bíblia de Jerusalém, né? Texto da Bíblia de Jerusalém. E na Bíblia de Jerusalém diz assim: de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de uma natureza diferente, foram postas como exemplos, ficando sujeitas ao castigo de um fogo eterno. Em outras Bíblias que eu vi por aí, para eles fazerem com que o pecado de Sodoma e Gomorra dê certo com o pecado dos anjos, eles colocaram, aumentar uma palavra no texto. Você vê aonde é que o povo vai parar, né? E isso é castigo de fogo, viu? Segundo a Bíblia, eu não quero aqui acusar ninguém não, mas quem faz isso daí, acrescenta a palavra na Bíblia para dar certo um ensinamento. Meu irmão não queria estar na pele de um sujeito desse não, de uma pessoa dessa não. Sinceramente não queria estar na pele não. Jesus diz na última página do Apocalipse assim: se alguém omitir, ou seja, quando estiver traduzindo, tirar uma palavra ou acrescentar, todas as pragas do Apocalipse serão acrescentadas nas costas dele, né? E aí, meu irmão, tu vai pegar aquelas Sabe o que esse povo diz para se livrar desse castigo? Eles dizem assim: não, mas é lá em Apocalipse, nos outros cantos a gente pode fazer. Você tem ideia de pessoas que falam uma coisa dessa? Só que o livro de Apocalipse está em Daniel, está nos profetas tudinho. Então quando tu mexe na Bíblia, automaticamente vai pegar no Apocalipse. Qualquer lugar da Bíblia, na lei, qualquer parte da Bíblia, porque a parte ela é um todo. Um todo, por isso que ela não se contradiz, ela é um todo, ela é parte de um todo. São células que montando da Bíblia todinha. Se você tira uma e bota outra diferente, ela não fica, porque aquele não é o lugar dela. A Bíblia ela é um organismo vivo. Você não coloca nada nela e nem tira, porque se você colocar, você altera. E os servos de Deus, eles conhecem quando foi aumentado, mesmo sem conhecer o grego. Porque você sabe que é uma tradução, e aí quando você vê outras traduções que não tem aquela palavra, você vê que o texto, colocado a palavra, vai dar uma aberração que não entra na palavra. Então bem aqui assim, ó, no versículo 7 de Judas, ó, de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído como aqueles anjos, essa palavra, como aqueles anjos, eles colocaram em algumas Bíblias, né? A NVI tem bem aqui assim uma palavra, ó, de modo semelhante a estes, essa palavra a estes não está aqui também. Na Bíblia, na nova a versão internacional, a NVI, tem essa palavra acrescentada, com essa intenção já. Mas eu vi outras que colocaram assim, ó, de modo semelhante àqueles anjos. Meu irmão, aí ele fez o pecado de Sodoma e Gomorra, que era prostituição, homossexualismo, pedofilia e o que mais se pode acrescentar em pessoas que estão nessa queda já. Porque quando a pessoa está nesse nível aí, ela já faz tudo. Não tem mais nada de limite não. Por isso que Deus, quando mandou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, homem justo, disse: Senhor,
Tu vai queimar, vai destruir Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. E se tiver os justos lá dentro, como é que tu faz? Aí o Senhor falando com Abraão disse, Senhor, Abraão disse, se tiver 50 justos lá. Aí Deus foi e disse, se tiver 50 justos naquelas cidades tudinha, eu abandono. Eu deixo eles viverem. 50 justos ia salvar aquela cidade toda. E você vê o que é que, por isso que a Bíblia diz, um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Abraão estava orando a Deus ali, porque ele estava falando com o próprio Deus, só que ao vivo, né? Jesus, eu acredito que fosse o Filho de Deus que estivesse falando com ele ali na forma de anjo. Mas ele estava falando com Deus ali. Então, ele disse, Senhor, se tiver 50 justos lá, como é que vai ficar? Aí Jesus disse, se tiver 50 justos, eu deixo o povo viver. Quer dizer, 50 justos ia salvar aquele povo caído todinho. Que era o que Deus estava esperando lá quando Noé pregava. Enquanto Deus esperava, né, pacientemente Noé pregando para ver se alguém ouvia a palavra de Deus. E só ouviu a família mesmo de Noé. E Deus esperava pacientemente, porque se Noé tivesse convencido ali 10 justos, por exemplo, Deus poderia ter regredido na determinação do dilúvio, mas não tinha. Ninguém aceitou a palavra, o evangelho de Noé, né? O evangelho, a palavra de Deus que Noé pregou. Então, Abraão continuou ensinando, pelejando para salvar Sodoma e Gomorra, porque o primo dele estava lá, um homem chamado Ló. Aí Abraão disse, Senhor, e se faltar 10 para 50? Aí Jesus disse, eu salvo pelos 40. E aí Abraão pensou, para a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas estão perdidas, não vai dar 40 justos ali de jeito nenhum. Isso Abraão pensando, né? Aí ele disse, Senhor, e se não tiver 40, tiver só 30? Aí Jesus disse, se tiver 30 justo, eu salvo a cidade. Você vê que Deus, a Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio, mas trabalha todo dia para salvá-lo, né? E as pessoas falando tanta besteira de Deus aí, Deus lutando para salvar. Um justo salva. Você vê que Jesus é um exemplo de um justo, né? Que foi posto para salvar a humanidade toda por um justo. E aí Abraão pensando, rapaz, 30 é muito. Aí ele disse, Senhor, eu sei que eu estou abusando da sorte já, mas e se não tiver 30, tiver 20? Aí Jesus disse, eu salvo a cidade se tiver 20 justos ali. E Abraão pensou e disse, rapaz, 20 justos é muito, viu? Não vai ter não. Era as cidades Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, né, que foram queimadas com enxofre por causa de pedofilia, homossexualismo, né, lesbianismo e o que mais de imundícia vem disso daí. E Abraão disse, 20 é muito, pensando consigo, né, Senhor, me permite só essa vez falar. Ele fala. Ele disse, se não tiver 20, tiver só 10. Aí Jesus disse, eu salvo, se tiver 10 justos lá, eu salvo toda a cidade. E pronto, aí Abraão disse, poxa, 10 justos, se não tiver 10 justos ali. Mas ele ainda ficou com peso ainda, porque ele sabia que não tinha 10 justos nas cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que pertencia àquela jurisdição ali. E aí os 2 anjos subiram para a cidade de Sodoma e Gomorra, e aí foram para a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e disse, manda esses homens para fora para nós abusarmos deles. Ou seja, o pecado de homossexualismo aparece aí de uma forma bem clara, né? Eles queriam aqueles homens que entraram na casa de Ló para abusar. Aí alguns
alguns defensores dessa heresia terrível dizem que é tão verdade que os homens faziam sexo com anjo, que chamaram os anjos para ter relações sexuais com os anjos. Você vê aonde é que vai parar a mentalidade dessas pessoas. É um povo caído mesmo. O Dr. Shedd, eu acredito que em algum momento ele tenha que ouvir alguém para o que ele está ensinando aí, porque ele é uma autoridade no evangelho, fala uma coisa dessa, aí essas pessoas já estão ensinando uma coisa dessa, escuta uma das maiores autoridades no evangelho uma coisa dessa, e aí eles dizem que os homens chegaram lá e sabiam que era anjos. Nunca, eles não sabiam que era anjo coisa nenhuma. Eles mandaram botar os homens para fora. E aí Ló disse assim: eu ofereço minhas filhas para vocês não fazer isso com os homens, porque estão na minha casa. Naquele tempo era uma honra muito grande para um homem, ele tinha que defender com a própria vida o forasteiro que estava na casa dele, né? Defender o forasteiro de todas as formas que ele pudesse, a ponto de entregar a própria vida. Então ele disse: rapaz, eu tenho 2 filhas aqui, vocês podem usar elas, né? É claro que isso é uma aberração também, a pessoa colocar as filhas, né? Mas a situação foi catastrófica mesmo. Não, nós queremos os homens que estão aí, a pedofilia, o homossexualismo ali, eles iam estuprar os anjos, né? E aí o anjo abriu